Ora, muito bem. Preparados então para esta segunda parte, com algumas perguntas do público. Não sei quem é que irá querer começar. Peço que depois também vão distribuindo as perguntas pelos nossos convidados, para que não estejamos a desgastar um de cada vez. Vamos repartindo por isso entre os três. Julgo que já temos aí os microfones preparados, correto? E por isso também, quem quiser fazer a primeira pergunta, temos já aqui uma pergunta à frente. Depois vamos já a seguir àquela senhora, mas primeiro aqui à frente, já os microfones a chegar. É aqui. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, cumprimento ao painel, como é lógico. Eu, mais do que fazer uma pergunta, gostava de deixar aqui um testemunho, um relato sobre algo que cruza muito com aquilo que ouvimos falar de manhã. Estávamos a ouvir que nem sempre temos o espaço devido, os adeptos do Futebol Clube do Porto nem sempre têm o espaço devido nos órgãos de comunicação social. E eu estava aqui sentado e recordei-me de uma passagem há sensivelmente uns 6 ou 7 anos, talvez, em que numa famosa tarde de quarta-feira ou quinta, recebi um contacto da TVI 24 para, nessa mesma noite, marcar presença num programa. Eu achei assim um bocadinho inusitado. Contactei uma pessoa do Futebol Clube do Porto que me disse que claramente ninguém estava envolvido em um nível institucional, e acabei por marcar presença nesse programa aqui nos estúdios do Porto. O programa decorreu dentro de um determinado registro, na altura com muitos independentes, o Luís Aguilar, o Rui Pedro Brás, o António Rola. Foi um programa recheado de gente independente, de gente que nada tinha a ver com nenhum clube, e infelizmente um dos principais independentes, o Pedro Guerra, na altura estava ausente do país. Tive imensa pena de não poder partilhar essa mesma noite com esse senhor. A verdade é que o programa terminou, teve uma determinada repercussão, e após o finalizar recebi um telefonema de uma pessoa da TVI, que ainda lá está, na CNN, e que eu, por uma questão de recato, naturalmente não vou dizer quem é, e que me ligou a agradecer a participação e disse-me: olha, pá, correu tudo muito bem, em breve depois vamos te ligar para vir cá presencialmente, para ser mais fácil a interação. Como compreenderão, de lá para cá nunca mais ninguém me contactou. Não é que eu sinta falta, de forma nenhuma. Não sinto falta rigorosamente nenhuma de marcar presença em nenhum desses espaços. Quem me conhece sabe que eu faço a defesa do Futebol Clube do Porto sempre que posso e como posso. Agora, a verdade, e isto cruza um bocadinho com toda esta temática que foi debatida na primeira parte, efetivamente, e eu especulando, consigo percepcionar o que é que poderá ter acontecido. Na altura, mal eu iniciei a minha intervenção, referi que estava surpreendido com o facto de não existir nenhum adepto do Benfica naquele debate, e era um debate sobre o tema dos e-mails. E muito rapidamente sei que o senhor Bacalhau à Brás foi às redes sociais procurar o meu nome. Bateu com o nariz na porta, porque eu continuo a não ter redes sociais. E hoje em dia essas redes sociais também são muito procuradas para tentar identificar as pessoas. E de facto, aquele canal que hoje em dia permite uma opinião é francamente pior do que os canais do Grupo Cofina, porque na minha opinião os canais do Grupo Cofina são sensacionalistas, têm uma linha muito sangrenta, mas não tenho dúvida nenhuma que quando puderem fazer sangue sobre outros clubes também o farão. Ao contrário da CNN, que do meu ponto de vista tem uma linha editorial claramente marcada anti-Futebol Clube do Porto, anti-Pinto da Costa e essencialmente com uma tentativa diária de condicionamento da verdade esportiva. Nós, quando temos um senhor como o Rui Santos a dizer aquilo que disse na semana passada, ele não está nada preocupado com o campeonato que acabou. Ele está preocupado com o próximo campeonato. Ele está a trabalhar para a Supertaça do Porto Benfica. É aí que ele está preocupado. E, portanto, era esse um bocadinho o testemunho também para corroborar aquilo que eu ouvi aqui da parte da manhã. E dizer também, para finalizar, uma coisa extremamente importante. De facto, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade em ganhar mais espaço do que aquele que temos. Vai ser muito difícil. É muito complicado combater contra a presença cada vez mais centralista deste poder instituído dos clubes de Lisboa. Mas, no dia em que nós sentirmos que nada mais podemos fazer, estamos a perder todo o espaço que ainda nos pode estar reservado. Eu olho para isto como uma maratona. Uma maratona são 42 km. Eu nunca corri uma maratona, provavelmente nunca vou correr. Mas a primeira vez que correr, se calhar vou tentar correr 10 km.
A seguir, se calhar, vou tentar chegar ao 12º. Provavelmente nunca vou chegar ao 42º. Mas se eu não iniciar e se eu ficar sempre satisfeito com ter corrido 10 km, se calhar nunca vou chegar ao 12º ou ao 15º. Eu acho que nós temos que olhar para isso dessa forma, que é, nós nunca vamos dominar este panorama, nós nunca vamos estar ao nível dos outros, naquilo que é o mediatismo, naquilo que é o espaço, naquilo que é a audiência, mas tudo aquilo que possamos fazer, não devemos baixar armas, e eu sei que não o vamos fazer, e eu sei que continuaremos nessa luta diária. Portanto, era só esse o testemunho que eu também gostava de deixar ficar. Bem, aqui com este primeiro testemunho, não sei se querem dizer algum comentário, acaba por ser também um... Gostava de subscrever e dizer, no que respeita a mim, cá estarei para correr 15, 10, 20, 40, pelo Porto, contra o Benfica, contra o Sporting, contra Lisboa, de forma claramente assumida. Viva o Porto! Muito bem. Vamos para ali para uma pergunta ali de uma senhora daquele lado. Bom dia, meu nome é Sandra, eu sou de Macedo Cavaleiros. Na verdade, eu não quero perguntar nada, quero mais comentar. Começar por cumprimentar os esportistas que deram início a esta jornada do Dia do Clube, que começou muito pequeno e hoje em dia é praticamente um animal vivo, independente, que felizmente o clube soube endossar, o que é de elogiar. Em seguida, eu queria cumprimentar o painel, que está a fazer um trabalho bastante bom. E pronto, tudo o que se disse sobre a falta de espaço do Porto nos meios de comunicação social já é sabido. Agora, eu acho que o Porto perde uma certa oportunidade de brilhar mais ainda nas redes sociais, porque as redes sociais são democráticas e a força do Porto nas redes sociais é muito grande, dos adeptos principalmente. Do clube, nem tanto. O clube parece um pouco tímido nas redes sociais e uma coisa que não se compreende, porque até tem pessoas muito bem colocadas que estão em condições de falar e, enfim, promover momentos virais mesmo, mas que o clube hesita em aproveitar. E era uma coisa que se calhar devia ser analisada e melhorada. É tudo. Cumprimentos. Muito obrigado à Sandra de Macedo Cavaleiros. Sei, Francisco, se queres falar um bocadinho disso. Já falaste há pouco também das redes sociais? Sim, há pouco eu disse que eu também concordo que há um caminho a fazer-se nas redes sociais e que nós podemos ainda conseguir ter mais expressão e fazer passar as nossas teses. Quando a Sandra dizia que o Futebol Clube do Porto podia ser um bocadinho mais afoito, não sei muito bem isso. É assim, nós neste momento funcionamos fundamentalmente através da página oficial do Futebol Clube do Porto, não é utilizada para esse género de comunicação. A página do Futebol Clube do Porto é usada para uma comunicação institucional. Depois há outras formas de o fazer, por exemplo, através da minha página, que tem um caráter oficial dada a função que eu desempenho e que depois até é utilizada muito para me castigar e para me silenciar, como é sabido. A época passada eu tive quase a época toda impedido de me pronunciar publicamente sobre a competição. Mas eu concordo que há um caminho aí a fazer-se e que nós estamos a estudar e a tentar chegar a conclusões e a ver se na próxima época se começa a notar alguma evolução nisso e que isso permita fazer uma defesa mais eficaz do Futebol Clube do Porto. Muito bem, mais uma resposta aqui à pergunta da Sandra. Uma questão. O senhor muito bem vestido. Bom dia a todos, eu sou José Lázaro. Há mais de 30 anos que na TSF, na rádio TSF, na bancada central, que defendia o meu Futebol Clube do Porto. Tanto aí como no Rádio Clube Português, onde fui convidado como comentador do Futebol Clube do Porto. E devo dizer que foram anos de facto épicos. Eram também anos em que ganhávamos tudo, eram anos em que
fomos pentacampeões, ganhámos aqueles títulos europeus que lá embaixo na Mouraria, enfim, custa-lhes a engolir isso. Contudo, fui perdendo um bocado a paixão pelos programas desportivos de comentário. Porque, de facto, para ser honesto, eu não vejo nenhum programa, quer na SIC, quer na CNN, quer na CMTV. Devo dizer que via o programa da Marta à segunda-feira, que era para, de facto, eu selecionar aquilo que queria ouvir. De resto, não os ouço porque são intragáveis, são, de facto, muito tóxicos. E nós, hoje em dia, mais que nunca, temos de estar atentos enfim, a essa lâmina que nos quer separar, porque muitas das vezes aquilo que nós vemos nesse tipo de programas, para além de achincalharem o Futebol Clube do Porto, de achincalharem agentes do Futebol Clube do Porto e do Porto e do Norte, penso que nós temos que dizer não a esses programas, não lhes dá visibilidade, não vir para as redes sociais para pôr a carantonha do Rui Santos ou do bacalhau à Brás ou da pescadinha de rabo na boca. Penso que também parte um bocado de nós termos esse sentido crítico e não estar ali a beber daquilo que eles querem. Nós somos do Porto, nós trocámos os Bs pelos Bs, mas não trocámos a liberdade por servidão. Era isso. Obrigado. A Marta foi mencionada aqui como uma seleção e por isso, Marta, peço também que comentes aqui esta realidade também. Por vezes as partilhas dos próprios esportistas sobre os programas, porque emocionalmente mexem com eles, como é óbvio, não é? Senão não havia lugar a esses posts e tudo mais. Funcionar ao contrário? Eu concordo com o que diz, porque ao fim e ao cabo estamos a propagar, não é? E uma mentira dita muitas vezes acaba por tornar-se uma verdade. E se não trocamos a liberdade pela servidão, essa forma de estar com alguma distinção também acho que é uma coisa, pelo menos foi assim que eu sempre quis estar, é uma forma, é a minha forma de ser e não quis mudar um bocadinho isso no programa onde estive. Muitas vezes diziam-me na rua que eu era um bocadinho mansa, mas eu não conseguia ser diferente, é a minha forma de estar. Fazer esta... É óbvio que nós nos irritamos com aquilo que é dito, mas ao partilharmos estamos a dar um bocadinho de ênfase a estas palavras e às vezes devíamos não o fazer. Agora, esta questão de nos distinguirmos de demais por uma forma de maior rigor, como já disse, de maior disciplina e de maior brio, acho que era, pelo menos é a minha forma de estar e é a minha forma de defender o Futebol Clube do Porto e cá estarei para isso. Muito bem. Não sei se há mais perguntas. Aqui mais uma pergunta, aqui à frente. Depois logo ao lado também. Bom dia a todos. Sou o Alberto Cunha, sou do Rio Tinto. Queria trazer um tema recente. Ontem, já que se fala nas redes sociais, ontem na página oficial do Futebol Clube do Porto saiu aquela imagem que todos conhecem do nosso jogador Otávio. Queria pedir uma vossa opinião ao painel sobre o tema, já que ele não é novo, e o que é que tem a comentar sobre aquilo que mais uma vez ontem se passou com a nossa seleção. Portanto, eu defendo a nossa seleção, defendo o nosso treinador, defendo tudo que lá esteja, inclusive os jogadores que, por serem portugueses ou brasileiros ou outra nacionalidade qualquer, estão a defender a nossa camisola. Portanto, eu pedia, se possível, ao painel um comentário sobre aquela imagem que a página Tiago, oficial. Se me permites só a mim, depois dou a palavra, até porque eles terão mais coisas a dizer que eu. Mas a imagem de ontem exemplifica de forma paradigmática aquilo que eu acabei de dizer. Acho que é a forma corretíssima de responder àquilo que se passou com aquela fotografia imensa, 3 coraçõezinhos, impecável. Acho que está respondido de forma exemplar pelo Futebol Clube do Porto aquilo que se passou no Estado da Luz. Francisco. Nós aqui dizemos muitas vezes que não somos submissos. E essa imagem também é isso. Nós nunca vamos aceitar ser destratados. E o que aconteceu foi que já esta semana tinha acontecido uma coisa com o senhor comentador Diamantino, que foi um grande jogador de futebol
de um nosso adversário, mas foi um grande jogador de futebol e da Seleção Nacional, e que se pôs a menorizar o Otávio por causa do sotaque. Eu tenho sotaque portuense, o Otávio tem sotaque de outras paragens, o Diamantino tem sotaque de Lisboa, e nós, com estes sotaques todos, somos portugueses. O Otávio é tão português como eu, como tu e como o senhor Diamantino. E ele está muito preocupado por ele ter acento brasileiro. Ontem o Otávio foi assobiado porque aquelas pessoas que o assobiaram acharam que era crime ele defender o Futebol Clube do Porto. Porque ele foi assobiado por causa disso, por defender o Futebol Clube do Porto. Por intransigentemente, dentro do relevado, defender a camisola que veste. O que não é nem mais nem menos do que a obrigação dele. Não é? Ele é nosso jogador, portanto, quando representa o Futebol Clube do Porto, tem a obrigação de defender o Futebol Clube do Porto, e falo lindamente, falo sempre de forma exemplar. E agora, o que estamos a assistir é, há um mês, ou 2, ou 3, houve um jogador do Benfica que foi assobiado no estádio do José de Alvalade, levantou-se um coro de escândalo por causa disso. Agora, como é o jogador de Futebol do Porto, mais uma vez fica evidente a diferença de tratamento. Porque para situações similares, há uma parte dos órgãos de comunicação social e uma parte dos comentadores que não estão a ter comportamento igual. Em relação à nossa resposta, acho que foi perfeita. Aquilo que eu posso dizer é que amanhã é segunda-feira, é dia de pão e rijo, seja ou não. Aquilo que eu posso dizer é que amanhã é segunda-feira, é dia de pão e rijo, e que esteja ou não este tema na agenda, eu vou comentar, como é evidente. E da mesma forma que critiquei os assobios ao João Mário em Alvalade, porque ele estava com a camisola da Seleção Nacional, e a Seleção Nacional, quer queiramos ou não, tem que estar acima dos clubes, e eu defendo isso como cidadão português. No que respeita ao Otávio, o Otávio só tem que ficar agradado por ser assobiado na Luz. Porquê? Porque ele festeja na Luz. É o salão de festas, é a Luz. E, portanto, ainda que ele envergue a camisola nacional, e que bem que o faz, ainda que ele seja um grande jogador, quem gosta de futebol diz, e diz publicamente, não gosto de ver o Otávio, se não forem do Porto, a jogar no Porto, mas gosto de o ver a jogar na seleção, como dizem do Pepe. Quem gosta de futebol, quem é intelectualmente sério, quem é fanático pelo Benfica, vai sempre assobiar, cá estaremos para criticar. E isto permite-me recuar ligeiramente à questão anterior. Bom, nós podemos não concordar e não gostar de determinada informação e determinados programas televisivos, mas eles existem. E eu vou meter a cabeça na areia? Eu não posso viver, e o Porto não pode viver, numa redoma de vidro. E, portanto, eu tenho que combater o que não gosto. Eu respeito, obviamente, quem não quiser ver, mas a falta de informação não é o melhor caminho. Eu tenho que tentar ver e tenho que tentar combater. Isto leva-nos ao início do nosso debate. O Porto tem mais dificuldades, dizia o Francisco J. Marques, e bem, no campo também tentam criar essas dificuldades, e normalmente o que é que o Porto faz? Ganha, porque é melhor. E é isso que vamos continuar a fazer. Portanto, amanhã, se Deus quiser, ainda irei hoje para Lisboa, às vezes a custo ou contra a vontade, gosto mais de estar no Porto, mas lá estarei a criticar e mais, e a exigir publicamente uma posição da direção do Benfica. Que isso é que eu estarei lá para exigir. Isto passou-se na Luz, com adeptos do Benfica, o Benfica está calado, a comunicação está calada. Eu vou dizer que desafio a direção do Benfica, nomeadamente Rui Costa, que diz que é contra ninguém, que é a favor de toda a gente, então agora que critique aqueles que assobiaram e vaiaram o Otávio, porque não o deviam fazer. Publicidade já feita também para o programa de amanhã. Vamos ali para entregar na quarta fila, ali atrás. Já está ali com... Exatamente. Aí com essa ajuda. Exatamente. Já lá vamos às próximas. Sim. Posso? Força. Bom dia. O meu nome é Pedro Cardona, eu sou de Vila Real. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, que é o seguinte. Há relativamente pouco tempo
o Futebol Clube do Porto foi castigado com 2.500 euros por causa de uma suposta declaração que fez um comentário que violou o artigo número não sei quê da Comissão Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. Uma coisa que ainda hoje não percebi o quê. Há cerca de meia dúzia de dias, o Rui Santos fez umas declarações bastante graves que se torna difícil passar em claro. Que foi mais ou menos isto, que a Liga Portuguesa não pode ter o Futebol Clube do Porto a condicionar árbitros. A questão que eu deixo aqui, e gostaria que respondesse, era se realmente o Futebol Clube do Porto vai agir perante isto. Muito obrigado. Eu, da parte da manhã, na primeira parte, eu tinha dito que, em relação a essas declarações do Rui Santos, do suposto condicionamento do Futebol Clube do Porto, isso é excepcionalmente grave e vamos agir judicialmente contra ele. Em relação à primeira parte, à parte do castigo aplicado, da multa aplicada ao Futebol Clube do Porto por causa de um texto publicado no site do Porto Canal, nós discordamos em absoluto de tudo o que diz o acórdão e vamos recorrer. Nós achamos que não há jurisdição sequer do Conselho de Disciplina sobre um texto publicado no site do Porto Canal, porque o Futebol Clube do Porto não está permanentemente a fiscalizar os textos que são publicados no site do Porto Canal. Isso era completamente impossível, tinha que ter gente dedicada exclusivamente a isso. Portanto, achamos que aquilo é uma interpretação dos regulamentos errada e vamos apresentar recurso. Em relação ao Rui Santos, vamos processá-lo. Temos já vários pedidos. Eu vou tentar fazer por ordem a seguir. Temos aqui mais uma questão e depois vamos àquele lado. Vamos tentar manter a ordem dos pedidos. Força. Muito obrigado. Muito bom dia. Cumprimentando o moderador, o painel, as senhoras associadas, os associados. Chamo-me Augusto Soares, vivo em Vila Nova de Gaia. Vou procurar ser sintético. Vou começar, não por ser uma senhora, mas com a doutora Marta Massada, dar-lhe os parabéns, dizer-lhe o quanto estou agradecido quando a sua passagem pela RTP, em que conseguiu pôr um pseudo bem educado a seu favor, porque todos os moderadores que apareceram lá do Futebol Clube do Porto, ele tinha sempre algo para lhe dizer o contrário. E com a doutora pedia-lhe desculpa, doutora, afinal tem razão nesse aspecto, eu concordo consigo, mas porque esse senhor está cheio de sarcasmo contra o Futebol Clube do Porto e nomeadamente contra o nosso presidente. A sua passagem por lá fez com que a minha mulher não liga nada ao futebol e, a dada altura, dizia-me, olha, quando estiver a dar a doutora Marta, chama-me que eu quero ouvi-la. E, portanto, teve o condão, pelo menos, espero que não fosse só a minha mulher, fossem outras mulheres portistas a vê-la falar. Por isso, o meu muito obrigado. Obrigada. A seguir ao distinto Dr. Aníbal Pinto, que eu considero o moderador guru do Futebol Clube do Porto, e quando digo guru, porque infelizmente nós temos lá comunicadores em que estão lá pelo Futebol Clube do Porto, não tenho a menor dúvida que são portistas, não tenho a menor dúvida que deixaram em campo todo o suor e sangue por este clube, que eu tanto amo, e todos nós também. Se tiver que dizer mal do Futebol Clube do Porto ou de alguém do Futebol do Porto, não se coíbe de o fazer. Eu recordo que no último jogo que fizemos na final da Taça, falou de uma coisa que não aconteceu, mas eles já estavam a dizer que se tivesse acontecido, ia dizer mal do Futebol Clube do Porto, nomeadamente na baliza, na troca dos guarda-redes. Doutor Aníbal Pinto, o senhor disse com toda a eloquência aí que fala do que quer, lá na Sport TV. Eu não tenho a menor dúvida, mas não vê o que quer. Eu recordo-me, porque a memória pode falhar, mas como foi recente, também ainda no jogo de Braga, o senhor pugnou para que... e não há imagens do Braga a fazer falta também.
e lá Marianas, não sei quantas Marianas há, que recebem informação da Regi para os condicionar, não tenho a menor dúvida disso, e acabou às 11h30, meio-dia menos um quarto, depois aparecem uns palhaços à meia-noite a falar, um casal cheios de camisas às riscas e não sei o quê, e o cheiro acabou, e eu acabei também à meia hora, para não ver esses tais lances. Portanto, dizer-lhe, o cheiro é um guru, fala do que quer, mas não vê o que quer. Mas tento. agora, Aníbal, manda para a frente, pá, manda para a frente. Muito obrigado. Agora para um não menos guru, Francisco J. Marques. O Futebol Clube do Porto e eu, toda a gente, muito lhe agradecemos. E as pessoas como o senhor, como a nível do Futebol Clube do Porto, como, por exemplo, o Rui Pinto a nível nacional, que se não fosse ele a denunciar todas as manigâncias que acontecem neste país e no futebol, no seu caso concreto, que publicou e teve a coragem de o fazer, continuo a dizer, da minha parte, muito obrigado. Acho que da parte de todos os sócios do Futebol Clube do Porto tenho que lhe estar muito agradecidos, porque o senhor realmente dá o peito às balas, não tem medo, vai em frente e faz os 12, os 15, os 20 quilómetros, como o doutor faz, vai em frente. Já agora, e para terminar, que eu prometi ser sintético e peço desculpa, estas coisas entusiasmam de uma tal maneira, de fazer uma pergunta que será a minha última apresentação, ou melhor, aqui a falar, que é o seguinte, foi provado, para já em primeira instância, em que o senhor, entre 1550 notícias que enviou para a publicação, para o público, havia uma que foi truncada. O tribunal julgou e decidiu que uma delas estava truncada. O senhor tem coragem, eu sei que tem coragem para isso, e eu ia-lhe pedir que o senhor dissesse aqui à frente de todos nós, que estamos aqui na nossa família, em que é que o senhor truncou? O que é que truncou? Porque se não truncou, o senhor, como parafraseando o nosso guru da comunicação, nem que vá a penaltis ou moedinha ao ar. Essas coisas têm que ficar definidas. Portanto, eu faço-lhe um desafio para apresentar aqui tudo o que acabei de lhe fazer a pergunta. A todos nós, viva o Futebol Clube do Porto! Viva! Parece-me que, Francisco, a pergunta em si, embora tenha mencionado os 3 elementos, fica para ti, esta última. Sim, pronto, então vamos lá. Assim, eu não trunquei e-mail nenhum, eu não manipulei e-mail nenhum. De todas as coisas que foram divulgadas no Porto Canal e que foram divulgadas por mim, porque o Diogo Faria foi condenado também por divulgação, e eu não me lembro dele ter divulgado mail algum, o que é logo estranho. Todos os mails foram divulgados por mim. O Tribunal da Primeira Instância disse que a divulgação foi feita de forma fiel, exceto num caso. E que caso é esse? É o caso do célebre mail dos padres. Quando foi feita essa divulgação, durante um ano, ou durante pouco mais de um ano, nunca ninguém falou em manipulação, em truncagem, etc. Ao fim de pouco mais de um ano, vem um parecer da ERC, assinado pelo Sr. Carlos Landim, que é jurista, sócio do Benfica, acionista do Benfica e tem o seu gabinete na ERC decorado com adereços do Benfica, como ele confirmou em tribunal, e ele é que é o criador da tese da truncagem, porque eu não li o mail todo. Raramente li os mails todos, exceto quando eram mails de 2 linhas, eu não lia os mails todos, eu selecionava as partes que interessavam, que é o que se faz, sei lá. Se o Papa fizer um discurso, não se vai publicar o discurso integral, vai-se selecionar as passagens mais relevantes e é essas que se publicam.
Foi exatamente isso que eu fiz. Fiz uma seleção dos trechos mais relevantes e que mostravam o teor daquela conversação. Esse senhor, um ano depois, cria a tese da truncagem. Agora o Tribunal, para não seguir a mesma tese, criou a tese da manipulação. E então o que é que está em causa? O que está em causa é que, segundo eles, eu não quis que as pessoas conhecessem a versão integral do e-mail, omitindo lá umas partes que supostamente mostrariam que aquilo era uma coisa diferente. Então vamos analisar as coisas. E então é assim. No dia 6 de junho de 2017, à noite, no Porto Canal, à noite, 10h30 da noite, eu faço a divulgação e faço a tal divulgação em que não leio o mail integralmente. Li as partes que achei mais relevantes. No dia seguinte, o país acorda com um escândalo de uma suposta corrupção sob a arbitragem do Benfica. E era notícia em todo lado, era a notícia que abria os telejornais. Houve 2 jornais, ou melhor, houve jornalistas de 2 jornais que me contactaram e me pediram esses e-mails. Foi o Jornal O Jogo e foi o Jornal Record. E eu enviei. O Jornal O Jogo fez peças, fez artigos com esse material, mas não publicou os mails em concreto. Não publicou a imagem dos mails. O Jornal Record não só fez os artigos, como publicou a imagem. E então está lá a imagem, estão os mails integrais. Ou seja, eu enviei para o Record e também enviei para o Jogo, mas é fácil comprovar que eu enviei para o Record a imagem integral dos e-mails. Então, se eu no dia anterior andava a manipular, depois ia mandar o mail todo, mandava o mail, partes do e-mail, coisas assim, não ia mandar tudo, ou então dizia-lhes para eles verem o que eu tinha dito no Porto Canal e não lhes mandava nada. O Tribunal, perante este facto que é, à época, no dia 7 de junho, no dia 6, 7 de junho de 2017, quem é que tinha esses e-mails? Tinha a fonte, que eu não sei quem é, eu não sei quem é que me enviou os e-mails. Tive conversas com essa pessoa por e-mail, a pessoa nunca se identificou, portanto eu sei que é portista, porque a pessoa disse-me, e sei pouco mais dela. E tinha eu. Para esses e-mails terem sido publicados no Jornal Record, quem é que terá enviado? Fui eu ou foi a Nossa Senhora de Fátima? Pois o Tribunal deve ter entendido que foi a Nossa Senhora de Fátima, porque no acórdão diz que não ficou provado que eu enviei os e-mails para o Record. E isso é um ponto fundamental, porque se ficasse provado, era óbvio que aí ruía a tese da truncagem e manipulação. E depois há um outro pormenor também muito importante. Eu estabeleci uma ligação entre aquele mail e o Benfica. Aquele mail é trocado. Entre aqueles mails, aquilo é uma conversa, vários mails, é uma conversa entre o Adão Mendes e o Pedro Guerra. O Tribunal entendeu o seguinte, que o Pedro Guerra é funcionário do Benfica, que o Adão Mendes não é funcionário do Benfica. E quem diz aquela história dos padres é o Adão Mendes. E eu, abusivamente, fiz uma ligação ao Benfica. Todos nós sabemos, todos, não há cidadão consciente e que se interesse minimamente pelo futebol que não saiba que o senhor Adão Mendes estava a trabalhar informalmente para o Benfica. Portanto, isto é uma válvula de escape exatamente igual à que serviu para não condenar o Benfica no processo Etoupeira, porque o Sr. Paulo Gonçalves não era da administração do Benfica, e que está a permitir que esquema de corrupção no futebol português de jogadores pagar para comprar não esteja a atingir o Benfica. Porquê? Porque o Sr. César Boaventura não é funcionário do Benfica. Portanto, isto é, pelos vistos, só vai haver condenações se alguma vez o administrador do Benfica subornar alguém e confessar que subornou alguém, porque senão eles vão se safar sempre. Portanto, vamos recorrer desta decisão, não concordamos com a decisão de todo. Eu, pessoalmente,
Sinto-me muito atingido por uma decisão que diz que eu manipulei. Eu não manipulei nada, zero, de todos aqueles e-mails. Não era preciso sequer. Os e-mails são públicos, são todos verdadeiros e mostram o comportamento do Benfica naqueles anos. Se hoje em dia é diferente, não sei se é diferente, oxalá seja diferente. À época, nós sabemos qual era o comportamento do Benfica. E sabemos, inclusivamente, porque também estava lá nos e-mails que foram divulgados, dos objetivos que eles traçavam para os anos seguintes. Os anos seguintes foram os anos em que eu fiz a divulgação. O domínio sobre a comunicação social, que nós aqui falamos, o domínio sobre o poder político, o domínio sobre o poder judicial. E os convites todos que havia para o Camarote da Luz de políticos, de juízes, etc, etc, etc. E esse plano estava em marcha e, pelos vistos, com excelentes resultados. Não manipulei nada, zero. Não trunquei nada, zero. Vou sempre dizer isto porque esta é a verdade. Esta é a verdade. Vamos a mais perguntas, agora aí à direita. Depois vimos aqui à zona central novamente. Bom dia a todos. Isto primeiro para fazer aqui um esclarecimento. Há muitos esportistas no Porto, mas há muitos também em Lisboa. Eu nasci cá, mas fui para Lisboa com 1 ano. Vivi até os meus 33 anos na delegação de Futebol Clube do Porto de Lisboa. Passava lá grande parte do meu tempo. Meu pai foi dirigente da direção. E passei lá grandes momentos a rivalizar com o Benfica, com o Sporting e com outros. Portanto, não são só os nossos rivais. Fui várias vezes escoltada pela polícia até ao meu carro, porque era perigoso andar na avenida Fontes Pereira de Melo, na altura, sozinha. E isto apenas para fazer um alerta. Aqui há muitos esportistas, lá há muitos, e é muito complicado ser esportista em Lisboa e viver lá. A outra questão, e vem diretamente ligada àquilo que diziam há pouco, de haver diferença de tratamento entre clubes. Eu acho que o Futebol Clube do Porto é futebol, mas é muito mais que futebol. E por isso eu tenho um carinho especial pelo bilhar. Como toda a gente sabe, eu acompanho o bilhar. Em 2017, o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu de bilhar. Eu sei que cá não está muito implementado, mas na Europa o Futebol Clube do Porto é muito grande em bilhar e é muito respeitado em termos bilharísticos. Eu enviei, portanto, em meu nome particular, não do Futebol Clube do Porto, mas nome particular, um mail para a Assembleia da República, porque na altura, salvo erro, no futsal, um outro clube tinha sido campeão da Europa e foi aí uma notícia largamente divulgada. E eu achei por bem que o nosso clube também fosse agraciado de alguma forma. Enviei um mail para a Assembleia da República, ainda estou à espera das respostas. Vamos responder. Portanto, já lá vão alguns anos, o Porto já revalidou o título, portanto, somos campeões em título da Europa. E eu gostava, se calhar, que o Sr. Dr. Aníbal Pinto, de quem eu sou colega com muita honra, se calhar um dia falasse no bilhar e naquilo que nós conquistamos no bilhar. Que neste momento somos os atuais campeões em título do bilhar, na Europa. Portanto, temos o campeão do mundo, temos o vencedor, o maior vencedor de taças do mundo no bilhar e ninguém divulga esta modalidade que é tão querida em todo o mundo. Já tive oportunidade. Cara colega, já tive oportunidade de facto de falar no bilhar em alguns programas, de forma muito residual, mas continuarei a fazê-lo naturalmente, porque tudo que seja modalidade, nomeadamente Futebol Clube do Porto, merece destaque. Aliás, sempre que há alguma oportunidade, não deixo de falar de outras modalidades, sendo certo que o tema central é o futebol e, portanto, tem que ser sempre, de preferência na apresentação, antes de começar o ambiente a aquecer. Mas irei continuar. Muito obrigado. Já agora aproveita-se. Aproveita-se para dizer que o Porto Canal vai transmitir, porque agora estamos aqui na fase final e nas grandes competições de bilhar, nas próximas semanas, próximo mês também, vai, como é habitual, fazer essa transmissão. Já que o Aníbal também fez a promoção para a CMTV, aproveitamos aqui também para o Porto Canal. Temos aqui uma pergunta novamente na Zona Central, depois vamos novamente àquele lado. E se me estiver a escapar alguém que queira fazer perguntas, não hesitem. Bom dia, o meu nome é José Manuel Guimarães e eu queria retomar, para puxar atrás um bocadinho e irmos àquele assunto que há bocadinho foi abordado, mas entretanto foi ultrapassado por outros, que é o caso do Otávio ter sido assobiado. Ora bem, se nós nos lembrarmos, o Otávio foi assobiado na Luz, defender as cores nacionais.
O João Mário foi assobiado em Alvalade porque defende as cores do Benfica. E nós temos que estar, e nós do Porto temos que ser superiores. Nós, Porto, temos que ser superiores a isso. E nós temos que estar à cautela que um dia, no Estádio Dragão, a Seleção Nacional, um jogador de outra equipa adversária possa vir a ser assobiado. E digo isto porque tenho noção de alguns cânticos que ouço no Estádio do Dragão e com os quais eu não me identifico. E a maioria dos sócios não se identifica. Portanto, o que eu quero perguntar, se calhar mais para o Francisco J. Marques, que é da comunicação do Futebol Porto, o que é que o Porto, em termos de comunicação interna, poderá fazer no sentido de que nós, em termos de festejos e em termos do que pode vir a acontecer perante uma seleção nacional a jogar no Estádio do Dragão, possamos ter um comportamento que nos ponha num patamar superior relativamente aos adeptos adversários. Nós, em relação a isso, não podemos fazer mais do que apelar ao bom senso, apelar ao bom comportamento do público. E nós temos tido uma evolução positiva nisso, porque nós também temos momentos em que pecamos. Eu lembro-me de um episódio que houve no estádio com um jogo com o Manchester City e que fomos sancionados por isso. E é uma coisa de que não podemos sentir orgulho, e isso já aconteceu há muito tempo, e desde aí não tem havido esse tipo de coisas, mas há sempre esse risco, há sempre o risco de que uma pequena minoria consiga ferir o nome do clube através de um comportamento inadequado. Mas não se pode fazer muito mais do que apelar ao bom senso das pessoas e ao respeito pelos jogadores, sejam eles adversários, estejam a representar a seleção, estejam a vestir a camisola dos nossos adversários. Nós temos a obrigação sempre de os respeitar. E o Estádio do Dragão tem, apesar de tudo, eu acho que tem um bom histórico em relação a isso. No nosso estádio nós nunca tivemos um adepto a entrar para esganar um árbitro assistente, como aconteceu, por exemplo, no Estádio da Luz. Nunca se tiveram a lançar very lights para o meio da claque adversária, etc. Portanto, estas coisas que envolvem emoções são sempre, muitas vezes, ali no fio da navalha. Mas a verdade é que eles acusam-nos de nós sermos os trogloditas. Eles é que são os civilizados e nós é que somos os trogloditas. E arruaceiros, etc. Mas a verdade verdadeinha, é que se nós formos elencar os casos graves que envolvem adeptos de futebol em Portugal, o Futebol de Porto aparece muito pouco representado nisso. Felizmente, porque nós sabemos apoiar o clube, sabemos defender o clube e temos, apesar de tudo o que eles dizem, nós temos muito mais respeito por eles do que eles têm por nós. Indo à boleia desta pergunta, peço também à Marta. Marta, só depois um jeitinho aqui no microfone, só para se podermos ouvir melhor. Também, há pouco fazias referência, vinhas com os teus filhos a ver os jogos, não só de futebol, mas também das modalidades, e aquilo que tu tentas passar é apoio à equipa e o resto é o resto. Mas, de facto, num clube com tantos adeptos e com pavilhões e estádios cheios, é de facto, em termos institucionais, muito complicado, para além daquilo que o Francisco falava, do apelo, para controlar, porque pode ser uma pessoa sozinha a fazer a diferença entre milhares, não é? Claro, mas acho que esta atitude preventiva acho que pode funcionar, mas também funciona muito aquilo que nós somos como adeptos, sentados na bancada, porque ao fim e ao cabo, se eu prestar um bom exemplo, a pessoa ao lado pode acabar por vir comigo. Eu tive muitos anos no desporto e a minha forma de estar no desporto, e há bocadinho falou no bilhar, e eu ainda bem que houve aqui, e sei que há mais a falar das modalidades, porque o nosso clube é muito mais que isso, e nós vimos as imagens do Quintana, e o Quintana dizia: nós não somos inimigos, somos rivais.
E dentro de campo, mata ou morre, e nós estamos a defender o nosso clube e a nossa alma, que é o azul e branco, mas ao fim e ao cabo há valores mais altos que se levantam, e nós todos temos falado de valores incansáveis, de liberdade, de não servidão, de insubmissão, e isso tudo são coisas que nos devem caracterizar pelo bem. Obviamente não nos deixamos ficar e lutamos aqui com o fervoroso guru, ao qual agradeço, ainda não tive a oportunidade de publicamente agradecer, e tem que ser assim, com pessoas com faca nos dentes, mas criar esta distinção. Os meus filhos chegaram há bocadinho e estão ali, e muitas vezes o Afonso ouve canto e diz assim: mamãe, posso cantar, posso dizer asneiras? Eu digo ao Afonso: não podes, não podes, grita pelo teu clube, aplaude quando a malta não aplaude e quando assobia. Nós estamos aqui nas derrotas e nas vitórias, estamos aqui mais nas derrotas do que nas vitórias, e o miúdo chora muitas vezes. Mas esta é a minha forma de estar. Não quer dizer que seja incorreta ou outra forma, mas é esta forma que eu advogo, e tenho a certeza absoluta, Francisco, que quando vier a seleção, e nós vamos aplaudir e vamos marcar por esta diferença, que é a diferença que eu dizia de início, que é das senhoras na bancada, das crianças. O nosso estádio foi sempre diferente. A Rita há bocadinho dizia-me que nas modalidades os adeptos vêm ao Dragão Caixa, adversários, entram e saem sem problema nenhum, e os nossos vão ao Alvalade ver um jogo de voleibol feminino e têm que sair escoltados pela polícia. Nós temos que marcar pela diferença, e eu acho que é por aqui muito aquilo que... E o Francisco disse uma coisa que eu pensei: é verdade, nós respeitamos mais do que eles nos respeitam a nós, e isso também nos engrandece e também nos valoriza, e nós temos de ter orgulho disso. É verdade, é verdade. Sim, sim. Identifica-nos logo. Identifica-nos logo. Já lá vamos a mais perguntas. Julgo que a próxima aqui, estou a tentar memorizar todos. Temos aqui à frente, e depois vamos mais ali, mais a senhora, e temos aqui mais 2 perguntas. Pronto, eu sou o Hélder Rodrigues, e a única coisa é, portanto, agradecer e cumprimentar todos os presentes, e também corroborar da gratidão por tudo aquilo que fazem todos os dias em defesa do nosso Futebol Clube do Porto. Em relação ao Aníbal Pinto, eu até gostava já de deixar, porque há pouco falava em quem gosta de futebol. Amanhã seria uma frase engraçada dizer: quem gosta de futebol ama o Otávio. Podia dizer assim uma coisa desse jeito. Que eu acho que entrava ali assim de rasteirinho e tal. Quem gosta de futebol ama o Otávio. Porque eu também gostava de lembrar, porque nós não falamos, passou assim um bocadinho, lá está, mais uma vez, pelos pingos da chuva, mas eu recordo-me o que é que aconteceu ao nosso Pepe, ao nosso capitão Pepe em Famalicão. E aquilo que aconteceu ao nosso Pepe, ao nosso capitão em Famalicão, que também é capitão da seleção, um dos capitães da seleção de Portugal, passou um bocadinho incólume, mais uma vez, e eu estava a ver o jogo, portanto, em direto na Sport TV. E qual não é o meu espanto, neste caso, o silêncio absoluto perante a permanente e a insistente assobiadela perante os nossos jogadores. Nós sabemos que isso teve um substrato aqui no Dragão, mas depois eu também achei ali que havia mais benfiquistas do que famalicenses a ver o jogo. Mas o que é que acontece? O nosso capitão foi assobiado e passou ao lado mais uma vez. Isto é só para reiterar aquilo que nós lutamos todos os dias. E mesmo para finalizar é isso, é aquilo que, e vocês conhecem-me, eu tento intervir muito nas redes sociais, e volto a insistir, há alguns anos já dizia isto: todos somos poucos para defender o nosso Futebol Clube do Porto, todos somos poucos. Publicamente, via as redes sociais, aproveitar os diretos, porque já não temos hipótese, porque aquilo da Sport TV é verdade, o fórum da Sport TV, eu estive, isto só para corroborar aquilo há pouco que o Francisco dizia, eu telefonava no meu telefone pessoal, nunca me atendiam, pedi à minha esposa: olha, Paula, empresta-me o teu telefone, atenderam-me logo. Portanto, eles sabem quem é que está a ligar. E só consegui intervir, e intervim nesse programa, porque pensavam que era a Paula que estava a ligar, não era o Hélder. Portanto, é verdade que isso existe, e é contra isso que todos os dias, incessantemente, via redes sociais, devemos defender que é insubmissão, intransigência, porque o nosso Porto merece tudo isso. Quem dá a cara pelo nosso Porto merece isso. E é isso que todos nós devemos fazer, e defender o Futebol Clube do Porto, e viva o Futebol Clube do Porto. E quem gosta de futebol ama o Otávio.
Muito bem, podemos passar para mais ali atrás, exatamente. Olá, bom dia a todos, ou melhor dizendo, boa tarde. O meu nome é Roberto Carlos Reis, venho de Santa Maria da Feira, onde começou o primeiro movimento de apoio à candidatura do nosso presidente Jorge Nuno Pinto da Costa há 40 anos. Uma primeira nota que tem a ver com a comunicação, que tem feito um esforço enorme para que a imagem do Futebol Clube Porto seja de facto bem passada e bem comunicada. Não é fácil, já detectámos aqui os diversos problemas, o que é que vamos fazer, o que é que podemos fazer de melhor. Uma segunda nota que tem a ver com a assobiadela de ontem, em que eu escrevi na minha página pessoal: os energúmenos voltaram a dar sinal. Porque, de facto, esquecemos que desde o século XVI somos um povo de migrantes. Andámos espalhados um pouco por todo o mundo com os vários ciclos migratórios. E uma sugestão que eu deixaria por falar nos migrantes é enaltecer o trabalho que o Alvarinho, há bocadinho estava aqui, faz em Caracas, num país com os problemas políticos, económicos e sociais que têm e que tantos milhares de portistas fazem um pouco todo o mundo. Uma comunicação dirigida aos nossos imigrantes seria uma sugestão que o Futebol Clube Porto poderia agarrar. Obrigado. Muito bem, vamos só mais aí, já podemos depois responder a todos. Ao lado, aquela senhora também está preparada para falar. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Ana Maria Duarte e eu queria só fazer uma pergunta, assim, em geral, talvez para o Francisco. Vocês não acham que os relatos, os jogos que são transmitidos pela Sport TV é aquilo que leva toda a gente a dizer a mesma coisa? Ou seja, exemplos concretos, num determinado jogo, o senhor comentador, ou que seja da Sport TV, diz, acha que aquilo foi penalti. Vai toda a gente dizer, eu acho que aquilo foi penalti. Se o senhor diz, acho que aquilo não foi falta, vai toda a gente dizer, acho que aquilo não foi falta. Não será este um dos problemas da comunicação desportiva em geral? Não necessariamente só da nossa, mas em geral. É ir tudo atrás daquilo que os senhores da Sport TV dizem durante os jogos. Obrigada. Obrigado. Francisco, não sei se foi mais dirigida a ti, embora também a Marta e o Aníbal também possam dar a sua opinião. Eu tendo a concordar com isso e até lhe acrescentava uma outra coisa, que agora, desde que existe o VAR, a Sport TV tem uma coisa que eu não sei mais nenhum sítio do mundo em que aconteça, que é não passar a repetição que esclarece o lance de dúvida, guardando essa repetição para o final do jogo, para aquela coisa, como é que se chama, juízo final, que eles têm no fim e que só nessa altura é que vão passar os lances. Portanto, eles permitem que, enquanto o jogo está a decorrer, o assinante que pagou para estar a ver aquilo, porque aquilo é um canal de subscrição, não receba a imagem que esclarece a dúvida que possa eventualmente ter. Juntando isso ao facto de depois a escolha também ser bastante criteriosa e, mais uma vez, em prejuízo do Futebol Clube Porto, basta ver quem faz os comentários dos jogos, cria uma percepção adulterada da realidade, e isso contribui para que depois, no espaço mediático, estão criadas as condições para um determinado caldo de cultura que vai ser hostil ao Futebol Clube do Porto. E a Sport TV faz isso com bastante eficácia e bastante habilidade. É muito estranho para mim, por exemplo, que os jogos de Sporting em casa, que são transmitidos pela Sport TV, tenham sempre comentadores afetos ao Sporting. Eu lembro-me uma vez recentemente, nesta época desportiva, a bola sai pela linha lateral, o lançamento era para o Sporting e o comentador disse, é nossa. Ok, é nossa, para mim é deles. Os jogos fora do Benfica, porque a Sport TV não tem os jogos em casa, é um outro canal que faz a transmissão. Os comentadores são afetos ao Benfica e nos jogos no Dragão, os comentadores não são afetos ao Futebol Clube do Porto. Só para terminar, e muito rapidamente, o que falta aqui, em Portugal,
mais até do que essas coisas todas, é obrigar a um manual de transmissão. Nós, quando vemos um jogo da Liga dos Campeões, quando vemos os nossos jogos da Liga dos Campeões na televisão, seja o jogo disputado em Itália, na Bélgica, no Estádio do Dragão, a realização é toda a mesma. Obedece aos mesmos critérios. Seja o jogo transmitido pela Eleven Sports, pela TVI, pela Sky, pela whatever, a transmissão é sempre a mesma. É isso que nós devíamos lutar para acontecer em Portugal. Independentemente do jogo ser transmitido pela Sport TV, pela BTV ou por qualquer outro operador, a transmissão existir um manual de transmissão que obrigava a que a transmissão fosse toda igual. Porque dessa forma também se impedia que, quando aos 90 minutos o Grimaldo empurrar um jogador, o Grimaldo vai deixar de o fazer porque foi para outro campeonato, empurrar um jogador adversário quando ele vai estar em condições de empatar o jogo, nós todos vermos a repetição. Quando acontecem os lances que acontecem sistematicamente nos jogos em casa do Benfica, que não são transmitidos, que não é dada a repetição, que isso seja devidamente esclarecido. Porque o problema não é o canal A ou o canal B fazer as transmissões. O problema é o que é mostrado ao público. E essa adulteração é que é preciso terminar com ela. Muito bem. Sim. Eu deixei de os ouvir, vejo só e não pago a Sport TV, não dou dinheiro a mão. Muito bem. Julgo, se não estar-me a enganar, temos aqui mais uma pergunta lá atrás e mais uma pergunta aqui. Podemos ir primeiro lá atrás. Agora começam. Nós não sei se vamos ter tempo para todos. Vamos ali atrás primeiro. É ali atrás, daquele lado, por favor. Se não der tempo para todas as perguntas, peço a vossa compreensão. Bom dia, esta é uma pergunta rápida. Antes de mais, chamo-me André Irado, moro no Porto, e queria fazer uma pergunta sobre as modalidades esportivas que existem no Futebol Clube Porto. Nomeadamente, se calhar o Francisco J. Marques poderá responder. Sabemos todos os sucessos esportivos que o Futebol Clube Porto tem nas diferentes modalidades, no basquete, no futebol. E um senhor aqui da assistência também disse, falou de bilhar, que ganhou títulos internacionais e nacionais. Temos também o desporto adaptado, o Bóssia, que ganha muitos títulos. Queria saber se o Porto, futuramente, terá outras modalidades, como o futsal, que falava-se muito que ia abrir o futsal, uma equipa do Porto, e se eventualmente no futebol feminino irá surgir esta época, pela imposição da UEFA. Portanto, era essa a minha pergunta. Eu não posso responder com rigor a uma coisa dessas, porque a minha função é outra. A minha função é responsabilidade pela comunicação. Em relação à exigência da UEFA, é verdade que a UEFA exige futebol feminino para se obter a inscrição na Liga dos Campeões, mas nós já cumprimos com essa exigência. Nós temos escalões de formação no futebol feminino. Eu não sei se está previsto ter escalão sénior, por exemplo, não sei se está previsto haver mais modalidades, não sei nada sobre isso, e isso tem que ser o Sr. Presidente a responder. Peço-me imensa desculpa, mas não posso de todo. Nem sequer sei. Sei que temos futebol feminino nos escalões de formação, através do Dragon Force, e que isso corresponde à exigência da UEFA. Inclusivamente, uma das atletas já esteve no Jamor a entrar com as equipas, uma do Futebol do Porto, outra do Sporting Braga, julgo que do Sub-15 era o escalão. Temos aqui uma questão, correto? Não sei se, entretanto, já ficou mais tímido. Quer fazer na mesma? Então tem... Força. Às vezes basta irmos ao Leixões, não podemos dizer que somos esportistas, que eles também nos caem em cima. Leixões é já aqui em Matosinhos, por exemplo. E quanto ao futsal, ao futebol feminino, temos de investir nos séniores, não basta investir só na formação. Muito bem. Aqui esta também, sublinhar que também no Leixões, que é bem mais perto, também é a rivalidade ainda da vizinhança ainda maior. Julgo que temos também mais ali atrás, mais uma vez, agora deste lado mais à esquerda. Mais uma intervenção. Eu também vou tentar ser breve. Sou Armindo, do Liberal, venho de Vila Real
E o dia 21 de maio de 2003 eu tive a maior prenda de aniversário que podia pedir, não é? Ok? Portanto, eu não sou um daqueles adeptos, enfim, que vem todos os dias, ou que vem todas as semanas ao estádio, não. Até porque sou de longe, não dá muito jeito. Mas, independentemente disso, há uma coisa que me fez reavivar o meu portismo de há muitos anos atrás. É basicamente aquilo que vocês estão a falar desde o início. É a sensação de que é preciso que nós, adeptos, façamos alguma coisa. Porque isto está aí por um caminho que eu vivi durante 19 anos. Não sei se me faço entender. Eu sou desse tempo, apesar de ser miúdo. E de ser gozado na escola, porque era portista, e que não ganhava nada. Enfim, essas coisas que muitos da minha idade sabem. E como tal, esta vinda hoje, aqui puxada aqui por um amigo meu, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o ressurgimento do portismo em muita gente. Depois, o que eu vos queria dizer... eu tenho uma pergunta final para fazer ao painel, mas vou meter o Tiago ao barulho. Eu já explico porquê. A segunda coisa que eu vos queria dizer é que, independentemente deste ressurgimento do portismo, há uma boa notícia. Eu sou enfermeiro e trabalho na área dos comportamentos aditivos e dependências. E há muitos anos que faço trabalho nas escolas e ando por lá. E a boa notícia é que, há bocado o Aníbal até sugeriu isso, para já somos poucos, mas aquilo que me parece é que somos cada vez mais. E se vocês perguntam numa escola aos miúdos de que clube é que são, e eu faço isso frequentemente até para quebrar um bocado o gelo, aquilo que eu vejo é que a maior parte deles são portistas. Portanto, temos de ter esperanças que vai chegar a altura em que nós vamos estar acima e vamos conseguir fazer alguma coisa que eles hoje fazem. Eles estão em baixa, nós estamos a subir. Isto é um facto confirmado por aquilo que a gente vê no dia-a-dia. A tal pergunta que eu queria envolver o Tiago é muito simples. Vocês há bocado falaram, isto é um painel de comunicação e faz todo sentido aquilo que eu vou perguntar. Há um clube que faz transmissões de jogos, eu não sei se até juridicamente isto é possível. Deve ser, porque senão eles não transmitiam os jogos. Mas ninguém põe em questão que isto pode ser concorrência desleal ou que eventualmente haja aqui qualquer coisa que pode influenciar, inclusive, a imagem que se tem sobre esses próprios jogos. Eu muito honestamente, não entendo como é que é possível. Eu acho que até é caso único no mundo. Não sei se estarei enganado, mas é caso único no mundo. Isto é tranquilo? É pacífico? É que, para mim, não é. E eu gostava de ver, por exemplo, o meu Futebol Clube do Porto a forçar para que isto acabe, porque isto não pode continuar assim. Eles continuam a fazer o que querem. O Francisco Marques há bocado dizia isso, que eles transmitem o que querem, as imagens que querem, as repetições que querem. Isto, sinceramente, não é coisa que me agrade. Quando digo que quero meter o Tiago, e para terminar, é a questão do Porto Canal. É verdade que se transmite muitos jogos do Porto. E eu pergunto se há alguma perspectiva de mudança em termos do canal, se me souber responder, como é óbvio, relativamente à transmissão do futebol também sénior. Ou seja, se há um clube que o faz, nós também temos possibilidade de o fazer. Se algum dia isso foi pensado e se eventualmente isso faz parte do plano. Eu até sugeria uma coisa, já agora, não sou especialista da comunicação, mas creio que não seria difícil que o pay-per-view, que é uma coisa simples, sem assinaturas, em que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode pagar para ver um jogo do Porto. Uma sugestão. Okay? Muito obrigado. Vamos responder a essas questões. Vou começar com a parte que me dirigiu a mim. Eu não tenho essas responsabilidades no Porto Canal. Sou um funcionário, sou jornalista. O Francisco depois poderá responder também mais a essa questão do que propriamente eu. Eu sou responsável por fazer o meu trabalho o melhor que sei e que posso. O Aníbal, podemos começar pelo Aníbal, porque até cometeu aqui, o Francisco já falou várias vezes isso, nomeadamente nas emissões do Porto Canal, mas o Aníbal também é a parte jurídica. Obviamente, como foi aqui sublinhado, se o fazem é porque em termos jurídicos é possível, mas... Para além da questão jurídica, temos a questão financeira. Eu tenho muitas dúvidas que o Porto possa vir a transmitir os próprios jogos. Portanto, isto teria que ser uma opção, sobretudo a nível financeiro. Nós sabemos que a receita dos jogos é absolutamente considerável e tinha que haver uma ponderação se isso seria ou não vantajoso
para além da questão jurídica, eu acho que o Porto, e na minha modesta opinião, devia pensar seriamente, porque isso acarreta imensos custos, imensa responsabilidade. Agora, fazendo aqui um replay muito rápido àquilo que foi dito. É verdade, aquilo que disse ali a senhora professora, no que respeita a alguns relatadores e comentadores dos jogos, fazem parte do tal manancial dos isentos, que não têm nada de isentos, e que se descaem e que fazem realmente muitos comentários diferente daquilo que nós estamos a ver. Mas nada atinge o exagero e o absurdo que muitas vezes a BTV atinge. Eu tenho alguma dificuldade às vezes ver em jogos da BTV, e quando o Porto vai, tenho que ver, obviamente. Não subscrevo a BTV, mas tenho que ir a um café, a um restaurante, a um hotel para ver esses jogos. E quando eu posso, eu prefiro ver o jogo sem som ou com um relato paralelo de que ouvir. E lembro-me há pouco tempo de estar a ver um jogo do Benfica, e portanto num local público em que eu não podia pedir para não ter som, e que dizia o comentador e o relatador: houve um lance, e aparece o Otamendi a queixar-se da cara, e rebola-se e queixa-se, e depois eles têm o descuido de passar a repetição do lance, não há toque nenhum na cara, portanto, e o Otamendi fez aquilo que muitos jogadores fazem, e a seguir, dizia o comentador e o relatador, ficou um amarelo por mostrar. E eu digo, então, se não há toque na cara e fica um amarelo... Se houvesse era vermelho. Era isso, mas pelo menos era o amarelo. Ou seja, de facto, esta história da isenção é mais uma coisa para a qual temos que lutar. O Francisco já foi absolutamente claro. No que respeita ao futebol feminino, acho que o Porto mais cedo ou mais tarde vai ter que ter. Se está a ter na formação, conforme sabemos, as meninas vão crescer, se Deus quiser, e pela lógica da vida, e portanto continuarão a ter a capacidade, iremos ter, nós, Futebol Clube Porto, brevemente futebol feminino, e eu espero, como adepto também, que possamos vir a ter o futsal. Vai ter que haver também aí a opção de gestão, não sei se passará por comprar uma equipe que já exista, porque também começarmos muito de baixo para o Futebol Clube Porto não é fácil e não fica muito bem na fotografia, não é? Agora, o futebol feminino vamos ter com certeza, e espero que as senhoras nos deem tantas alegrias como nos têm dado os senhores, estou certo disso. Marco. Esta questão da transmissão dos jogos é um bocadinho falar do mesmo, porque ao fim e ao cabo vê-se outra vez a diferença no tratamento. Eu ali há 2 ou 3 dias, o Presidente do Benfica a dizer que o Benfica provavelmente não respeitará a lei quando for a questão da centralização dos direitos televisivos. Portanto, se está acima da lei, como também já ouvi dizer, mais uma vez espelha aquilo que é a nossa luta constante. Eu há uns tempos atrás resolvi dedicar-me um bocadinho àquilo que é a tecnologia do VAR. Tentar perceber qual era a base científica por trás daquilo, como é que aquilo funcionava, as triangulações e os frames e não sei o quê. E então cheguei à conclusão, depois de ler os fundamentos daquilo, que aquilo tem um ato humano preponderante. E o Francisco provavelmente corroborará aquilo que eu estou a dizer. E depende muito da colocação das câmaras nos estádios, os estádios são todos diferentes, depende muito do técnico que vai escolher o frame. Ora, o técnico que escolhe o frame, provavelmente nas transmissões da BTV, será um técnico da BTV e depois o árbitro diz é neste. E um frame à frente ou um frame atrás, eu na altura fiz umas contas acerca de um fora do jogo tirado ao Tony Martínez, era uma diferença de 23 centímetros de um frame para a frente e um frame para trás. A questão aqui é exatamente esta, é que isto depois peca pela não objetivação das questões, e nós estamos a assumir o VAR como uma questão objetiva que nos permite tirar foras de jogo, ser o mais preciso possível, e continuamos a cair nos mesmos erros de paralaxe ou de avaliação de pessoas que são tudo menos, mais uma vez a tal palavra, isentas. Acho que esta questão da BTV, falaram das questões jurídicas, mas de facto acho que tem aí um ponto de vista. Nós tentamos o crime perceber, compensa. O problema facto, é que, quando não se cumpre a lei a esse nível, a consequência é uma coima. E, portanto, muitas vezes, para o Benfica e para o outro... Vale a pena. Vale a pena. Exato. Nós pagamos a multa, pronto, perdemos 10, ganhamos 100, ficamos a ganhar 90. É fácil. Só fazer as contas, como dizia o outro. Francisco. Primeiro, começando pela questão do Porto Canal, essas questões têm que ser colocadas à administração, porque são eles que definem a estratégia do canal e a política editorial do canal. Nós, o Tiago, eu, somos funcionários, tentamos fazer um... Não sei de nada. Depois, em relação a esta questão
da transmissão dos jogos. Isto é talvez até o melhor exemplo que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos dos privilégios que são concedidos ao Benfica. Se não, vejamos. A uma dada altura, os operadores de telecomunicações acharam que era relevante, que era apetecível o mercado de futebol e controlarem o mercado de futebol e fazerem contratos de longa duração com os 3 principais clubes. E ofereceram muito dinheiro aos 3 clubes por isso e fizeram contratos. A NOS fez contratos com o Benfica e com o Sporting e a MEO fez com o Futebol Clube do Porto. Depois também fizeram com os outros clubes, mas a valores muito, muito inferiores e que não são para aqui chamados. Mas na sequência dos 3 contratos assinados com os 3 clubes, o que é que aconteceu a seguir? O Benfica manteve a transmissão. Todos nós nos lembramos quando foi a notícia, à época quando saiu a notícia, até foi o Benfica o primeiro clube a assinar o tal contrato de longa duração, era que os jogos iam deixar de ser transmitidos na BTV. Mas a verdade é que não deixaram. Portanto, a NOS aceitou esta situação estranha e que provavelmente causa até alguma perda de valor de manter a transmissão dos jogos num canal de clube. Nós não podemos, eu não me quero estender muito nisso porque são assuntos que eu não domino, mas eu julgo que nós não temos capacidade para agora chegar à beira da MEO e dizer assim, nós queremos transmitir os jogos no Porto Canal. Nós cedemos os nossos direitos e acho que era isso um pouco que o Aníbal, na sua qualidade de doutor Aníbal, advogado, estava a dizer. É assim, o Futebol Porto vendeu os seus direitos à MEO, que por sua vez os cedeu à Sport TV. Pois, só que os outros venderam à NOS e a NOS aceita. O privilégio é esse. E eu acho que é mesmo o caso mais evidente. Não, mas eu acho que é mesmo o caso mais evidente de promiscuidade entre o Benfica. Isto é que é quando nós falamos no Benfiquistão, isto é que é o Benfiquistão, que é um clube, assina um contrato de longa duração com a NOS e a NOS permite que eles continuem a fazer transmissão, por cima aquela transmissão que só tem uma forma de ser classificada. É uma transmissão batuteira. Batuteira. Só para terminar, VAR. Com todos esses defeitos, e eu subscrevo inteiramente o que a Marta disse, mas reparem qual é o clube que mais vezes viu lances na área serem transformados em penalti a seu favor. É o Futebol Clube do Porto. Sabem porquê? Porque os senhores árbitros têm dificuldade em apitar penaltis a favor do Futebol Clube do Porto. E eles não estão a dizer que eles são desonestos. Têm dificuldades porquê? Porque eles são massacrados quando assinalam um penalti a favor do Futebol Clube do Porto. Claro. E se eles têm o azar de assinalar mal um penalti a favor do Futebol Clube do Porto, são crucificados. E por isso é que depois, muitas vezes, têm que o VAR a custo dizer, olha, é penalti. Nem sempre. E alguns, e nem sempre, o VAR lá ficaram vai muitos dizer. por assinalar. E por isso é que nós tivemos os analistas a dizerem que na época passada, não me refiro a esta que acabou agora, na época passada o clube mais prejudicado foi o Futebol Clube do Porto e nesta época o clube mais prejudicado foi o Futebol Clube do Porto. Muito bem, e é desta forma que temos mesmo que terminar. Peço só uma salva de palmas para o Francisco, para a Marta e para o Aníbal. Obrigado. E agora o Paulo Bizarro toma aqui a liderança também.